Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Campos Falcão, canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Que os senhores curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like, seus comentários, ative as notificações, cutuque o sininho, enfim. Hoje nós vamos falar a respeito das chamadas holdings familiares. E de acordo com o artigo aqui, migalhas, o problema da invalidade, desvio ou finalidade ou utilização disfuncional da personalidade jurídica. Vamos lá. Holding familiar é uma empresa criada entre parentes, via de regra, né? Falando numa síntese bem simples e apertada, né? Ela é criada entre parentes para fins de que, havendo morte, por exemplo, eles se tornam sócios numa empresa e, havendo morte de um parente, não se paga o imposto de transmissão, por exemplo. E aí transfere-se as cotas da sociedade para o parente que sobreviveu, para o herdeiro, ou que estiver indicado no contrato, por exemplo. Então, como se trata de uma empresa chamada, uma holding familiar, é uma empresa, só que como essa empresa ela não realiza nenhum ato de empresa e simplesmente ela é uma empresa familiar, ela é constituída em tese com desvio de finalidade e essa constituição pode caracterizar a nulidade dela, ensejando a desconsideração dessa pessoa jurídica, até por meio do Ministério Público, por meio do fisco, e em casos mais extremos, o devedor, para fugir da obrigação de pagar suas dívidas, ele coloca laranjas, em casos criminais, né? Ele coloca laranjas, pratica o crime de sonegação fiscal, e aí ele vai e depois entra na lavagem de dinheiro. Então, quando você, nessas teses que surgem por aí, de constituição de empresa, para burlar a lei, para a empresa não produzir nenhum bem, não fazer circular riqueza, e não fazer o pagamento do imposto de transmissão em caso de morte de uma pessoa, que a pessoa venha a falecer, deixa patrimônio. Esse patrimônio, quando ele é transferido, constitucionalmente existe a incidência do imposto de transmissão causa-morte. A pessoa, ao invés de fazer o pagamento do imposto de transmissão causa-morte, ele cria uma empresa, em alguns casos uma empresa de fachada, coloca lá pessoas terceiros, faz a transferência, transforma seu patrimônio em cotas dessa empresa, em parte dessa empresa, e transfere esse patrimônio e parte desse patrimônio por meio de alteração contratual e cessão das cotas do falecido. Isso pode caracterizar simulação, um ato nulo de pleno direito, desvio de finalidade e ensejar a desconsideração da personalidade jurídica pelo fisco, pela fazenda pública, estadual, federal e municipal, eventualmente lesada, e até pelo Ministério Público, ou por algum interessado na desconstituição dessas holdings familiares. Então, além da questão criminal, de que, porque existe uma coisa chamada, dentro da lei, você pratica um ato jurídico legal, não constituindo uma empresa, que é o caso, para você pagar menos imposto. Então, é chamada elisão tributária. Mas quando você chega e cria uma empresa só para não pagar um imposto, e essa empresa nada produz, não é uma empresa de fato nem de direito, ela tem lá um registro documental dela como empresa. Ok. Só que ela não pratica circulação de mercadorias, não produz nenhum bem, simplesmente só para não pagar impostos. Isso, por caracterizar uma simulação, ela é um ato nulo de pleno direito, porque ela vem em fraude à lei. Ela nasceu morta.
Então, nesses casos, sim. Alguns existem entendimentos doutrinários, tá? Tem entendimentos do próprio Superior Tribunal de Justiça, isso é um tema bem espinhoso, do próprio Superior Tribunal de Justiça que apoia a questão das holdings familiares e não vê isso como um ato ilícito. Mas existe, por exemplo, como no artigo aqui do Migalhas Jurídicas, Famílias e Sucessões, que fala que entende, que eu também concordo, apesar de ser contra o valor alto do imposto de transmissão, mas caracteriza sim uma forma de burlar o imposto. Você cria uma empresa como se criasse, com todo respeito a quem entende de forma diversa, como você criasse uma empresa de fachada para não pagar imposto. Então você não está fazendo uma elisão tributária, você não está utilizando um meio legal para não pagar o imposto. Você está criando uma empresa que não vai ser empresa de real, que ela, repito, não vai produzir nem bem, não vai prestar nenhum serviço, e simplesmente para não pagar o imposto. Então a pessoa morre, ao invés de pagar lá os 4% 4 a 8% do imposto de transmissão, transfere-se as cotas para os demais familiares herdeiros e não se paga o imposto. Então, isso é uma questão realmente muito controversa, tá? Na doutrina, e isso pode caracterizar, dependendo da circunstância, por exemplo, se uma pessoa que constituiu essa holding familiar, ela está fugindo de uma dívida, ela está sendo executada, ela constitui uma holding familiar e transfere seu patrimônio para a empresa, e diz que não tem bens para pagar uma dívida, ela pode se configurar aí uma questão criminal e anular essa constituição dessa nova empresa. Porque se a finalidade foi para esconder patrimônio, ocultar patrimônio, inclusive o próprio Estado, o próprio município, o próprio ente federado, União, que tiver os seus cofres lesados por falta de pagamento do imposto, pode comunicar, inclusive, além de pleitear a nulidade em juízo e a desconstituição dessa personalidade jurídica chamada holding familiar, ele pode criar uma situação criminal. E aí terminar uma família respondendo a processo criminal por criação de uma falsa empresa para burlar o pagamento de tributos, por exemplo, ou não fazer o pagamento de débitos legalmente constituídos. Tá? Essa é a minha opinião sobre essas holdings familiares. Concordo com o que está estabelecido nesse artigo aqui que está em exibição aí para os senhores, e eu entendo que é uma finalidade realmente, como diz muito bem o título, os autores Flávio Tartucci e Maurício Bunazar, eles dizem lá, desvio de finalidade ou utilização disfuncional da personalidade jurídica. Concorda em número, gênero e grau. E ainda, indo mais além, existem outros autores que entendem que se a pessoa, para desviar patrimônio, para não pagar imposto, para não pagar quem deve, cria uma holding familiar, isso caracteriza crime de sonegação fiscal e, consequentemente, uma lavagem de dinheiro. Ok? Forte abraço a todos, saúde e paz, muito obrigado. Cuidem-se.